Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos de novo juntos, reunidos. Confesso que estava com saudades. Depois que terminamos ali a semana de oração com os Calebes, nós ficamos mais acompanhando a live da Associação Paulista Leste, que eu tenho certeza que foi uma bênção. O pastor Leonardo, um homem usado por Deus, mas eu estava com saudade de vocês. Nada melhor do que esse contato aqui, próximo. Assim, não é do jeito que a gente gostaria, gostaria de estar frente a frente mesmo com vocês, mas esse contato aqui, batendo papo com vocês pelo nosso Facebook, né? Que Deus abençoe você, que bom que você está aqui. Agora nós vamos começar uma nova série, a série Conhecer a Deus. Essa é uma série maravilhosa, ela vai levar você e eu para mais perto de Deus. Nós vamos, quando terminarmos essas 10, serão 10 temas, né? Quando terminarmos, eu tenho certeza que todos nós estaremos mais próximos de Deus e amando mais ainda esse Salvador maravilhoso que temos, tá bom? E o tema de hoje será a natureza do homem. Eu vou colocar o hino para nós cantarmos aqui. Enquanto o hino estiver cantando, você pode escrever no seu pedido, seu agradecimento, né? E nós vamos orar por você, tá bom? Então vamos cantar juntos aqui um hino que eu gosto muito, que é Ao Olhar para a Cruz. Vou colocar aqui o hino, Ao Olhar para a Cruz. Deixa eu colocar aqui, Ao Olhar para a Cruz. Deixa eu compartilhar o, o áudio para ficar melhor, tá bom? Ao Olhar para a Cruz.
Amém. Deus seja louvado, né? Fiquei um pouquinho sem mexer no Zoom, tô me atrapalhando aqui com ele, né? Mas Deus seja louvado. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos, começamos a entender o tamanho do amor de Jesus por nós. E nesse momento nós vamos orar. E se você não escreveu o seu pedido ainda, o seu agradecimento, escreve aí. Eu não vou conseguir ler agora, que não aparece para mim, mas depois eu leio cada pedido, leio cada agradecimento e coloco ele nas mãos do Pai. Busco a Deus em oração, pedindo para que Deus abençoe sua vida, né? E louvando a Deus por aquelas bênçãos que Ele tem dado a você, tem dado a mim também. Então, escreveu o seu pedido aí, escreveu o seu agradecimento. Ah, não escreveu ainda? Escreva aí, tá bom? Eu peço a você também que adote um pedido aí que está escrito. Você está lendo ali, você está conseguindo ver um pedido de oração? Vai lá, escreve ali para a pessoa, fala, vou orar por você. Tá? Então, adota um dos pedidos, escreve para a pessoa e nós vamos orando ali. Eu oro por você, você ora por mim e Deus age por nós. Amém? Você confia nisso? Então, adota um pedido de oração aí, tá bom? Nesse momento, quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Oremos. Grandioso Pai, nosso Deus, é bom, Senhor, estarmos aqui de volta para estudarmos a tua palavra com um tema tão interessante que é este, conhecer a Deus. Como conhecer a Deus? E nós queremos te conhecer de forma íntima, Pai. Nós queremos ser íntimos do Senhor. E para isso pedimos que nestes domingos e quartas, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração e nos ajude, ó Pai, a nos aproximarmos cada vez do Senhor, que é o nosso Salvador. Senhor, há muitos pedidos que estão sendo escritos, pedidos que estão nos corações, há agradecimentos também, e pedimos que o Senhor ouça, leia, responda cada um conforme teu querer. Nos abençoe, ó Pai, neste culto dessa noite, nós oramos e colocamos a nossa vida em tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo a direção do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vou compartilhar com vocês a tela de novo aqui, que eu coloquei, eu prefiro colocar o tema em PowerPoint, fica melhor, vocês podem assistir também, né? Estou colocando aqui em PowerPoint. E antes de começar o tema, quero fazer aí um pedido. Compartilha essa mensagem. Não é compartilhar porque o pastor William quer ficar famoso, longe disso. Para mim, o importa é que Cristo cresça e que eu diminua. Mas é compartilhar porque eu sei que esta mensagem de hoje, ela vai falar ao seu coração, vai falar ao coração de um amigo seu, vai falar ao coração de até um estranho que tiver aí pela internet. Eu confio muito que a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre toda a vontade do Senhor, tá? Hoje nós vamos começar a falar de salvação, vamos começar a falar de relacionamento com Deus, vamos começar a falar sobre intimidade com Deus. E eu quero ter essa intimidade com Deus, eu tenho certeza que você quer também, e eu tenho certeza que você quer que outras pessoas que você conhece tenham essa intimidade. Então vamos lá, vamos ser um missionário da web? Clica aí e compartilha essa mensagem para que seus amigos possam ver também, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza do homem. Quando a gente vai começar a falar sobre o conhecer a Deus, a gente precisa também falar sobre a natureza do homem. Nós sabemos que o pecado, a Bíblia diz que ele fez separação entre Deus e o homem. O homem, após o pecado, ele ficou com a natureza corrompida. Ele, por causa da natureza pecaminosa, o homem é alienado de Deus, tá? E hoje nós vamos entender um pouquinho como que essa natureza alienada de Deus, ela pode se aproximar de Deus. Como que o homem que estava separado de Deus pode ser reconciliado com Deus novamente? Nós vamos começar a entender esse conhecer a Deus através desses estudos, né? Esses estudos fazem parte de um livro bem antigo, de Morris Venden, com o título Como Conhecer a Deus também, tá? Então, cada domingo e quarta, nós vamos aumentar o nosso conhecimento de Deus e como nos relacionarmos com Ele. E hoje vamos começar falando sobre a natureza do homem. Veja que diz aqui em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba o que o texto está dizendo para nós aqui? O texto está dizendo que por causa de Adão, o pecado veio para toda a humanidade, e veja, todos pecaram. O texto termina aqui, a morte veio para todos os homens porque todos pecaram. Não tem nenhum homem neste mundo que não tenha pecado.
O único que pisou nesse mundo e não pecou foi Jesus Cristo. Dos outros, todos os homens pecaram. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá bom? Romanos 6, verso 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, depois de Adão, todos nascemos pecadores, todos pecamos e todos merecemos um salário, a morte. Não tem um ser humano que não mereça a morte. Todos nós merecemos morrer, tá? Eu louvo a Deus porque esse versículo aqui, de Romanos 6, 23, não termina aqui falando da morte, mas fala do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Mas vamos lá. Todos pecaram e todos merecem morrer. Agora, todos pecaram, todos merecem morrer. Como que eu posso escapar disso? João 3, verso 3, Jesus já nos dá a dica de como escaparmos da morte eterna, da perdição, né? Ele diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo assim, ó, se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Só desse nascimento da nossa mãe, do nosso pai, esse nascimento que vem de Adão, esse nascimento que nascemos em pecado nos criamos, esse nascimento nos levará para a morte, nos levará para a perdição, nos levará para a destruição. Se eu quero um dia entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo, tá? E como que é esse nascer de novo? Nós vamos caminhar nesses estudos para entender o que é esse nascer de novo, entender o que é salvação, entender como eu posso entrar no reino de Deus. Jesus, ele diz, né, que eu preciso nascer da água e do Espírito. Da água, através do batismo, e do Espírito, nascer todos os dias do Espírito Santo. Vamos caminhar aqui? O nosso coração, ele é mau por natureza. Nós nascemos em pecado e em pecado nos criamos. E nós, pela nossa própria força, não podemos mudar nosso coração. Perceba uma coisa, queridos, nós nascemos pecadores. Você não peca para se tornar pecador. Você peca porque você já é um pecador, tá? Então, uma criança ali, ela não vai se tornar pecadora no momento que ela pecar. Ah, pecou, se tornou pecadora. Não. Ela vai pecar, porque ela já nasceu pecadora. Para você ser um pecador, basta nascer. Como eu já falei, Jesus foi o único que nasceu nesse mundo justo, imaculado, sem pecado, e viveu sem pecado. Ele foi o único tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Mas nós nascemos pecadores. Precisamos reconhecer isso, viu, queridos? Para esse estudo nosso é muito importante você reconhecer que você é um pecador. Eu sou um pecador, porque só vai ao hospital, só vai ao médico quem acha que está doente. Quem não acha que está doente não vai. Então, eu preciso reconhecer minha doença. Minha doença é o pecado, para depois eu ir no médico Jesus para que ele me cure. Nós, depois da queda, como pecadores, nós fomos desvalidos, porém não desvalorizados. Pastor, como assim desvalidos, mas não desvalorizados? Vejam, a justiça humana, ela é zero. Nós não temos justiça por conta própria. Aqui em Isaías 64, verso 6, tem um texto bastante interessante que diz: Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Esse texto aqui é interessante. Porque Isaías não está dizendo que nossas más obras, nossos pecados, nossas iniquidades são trapos de imundícia. Isaías está chamando de trapo de imundícia, nossa justiça. Ou seja, nosso esforço para produzir justiça, ainda assim é trapo de imundícia. Se você já ouviu falar de trapo de imundícia, ou se você não ouviu, quero te dizer agora, trapo de imundícia é o seguinte: antigamente, antes de existir o absorvente, as mulheres, quando estavam no seu período de menstruação, elas colocavam um pano para estancarem o sangue. Depois que elas tiravam aquele pano, que é o chamado trapo de imundícia, esse pano servia para quê? Para nada, só para jogar fora no lixo. Tá? Ninguém ia reaproveitar um pano desses, era só para jogar no lixo. Aqui, Deus está dizendo assim, ó, a sua justiça própria é como um trapo de imundícia. Não serve para nada, só para ser jogada no lixo. Perceba? Percebeu? Né? Então, diante de Deus, a nossa justiça é zero. Mas isso não quer dizer que eu não tenho valor diante de Deus. Minha justiça é zero, mas eu tenho valor diante de Deus. Como que você prova, pastor, que eu tenho valor diante de Deus? Ora,
Jesus deixou o céu, deixou a glória, deixou a adoração dos anjos, ele deixou o trono de justiça, ele deixou a presença do Pai no céu, ele deixou, sabe, o seu trono como rei do universo e veio nessa terra poluída, nessa terra manchada pelo pecado. Ele veio pisar nesse chão poeirento do nosso mundo. Ele veio comer a nossa comida. Ele veio beber a nossa água. Ele se encarnou aqui. E no fim de tudo, ele morreu, pagando o preço pelo seu e pelo meu pecado. Ele morreu a nossa morte para que você e eu tenhamos vida. E aí eu pergunto para você, meu querido, minha querida, você tem valor aos olhos de Deus ou não tem? Você tem valor aos olhos do céu ou não tem? Jesus deixou tudo e entregou a vida para salvar você e a mim, sabe? Você não precisa andar aí cabisbaixo, chutando pedras, desanimado, achando que não tem valor. Você tem um alto valor. Você vale o precioso sangue de Cristo. Por você, Deus deixou tudo. Jesus deixou tudo para vir morrer para salvar você. Tá? Outro lado, Jesus ele derramou sangue por você e te dá salvação de graça. Lembre-se, é de graça, mas não foi de graça. Ela custou um alto preço, custou o precioso sangue de Jesus. Você percebeu a diferença de ser desvalido e desvalorizado? Por exemplo, um pai. Quem é pai vai saber. O filho apronta. O filho apronta, ele fica desvalido. Mas ele vai ficar desvalorizado? Não, você continua amando o seu filho. Assim também, nós erramos, pecamos, ficamos desvalidos, mas aos olhos de Deus você vale muito. Você vale o sangue de Cristo. Amém? Vamos continuar aqui? Nós, como seres humanos caídos, não temos interesse em coisas espirituais. Queridos, entendam bem uma coisa. Essa natureza pecaminosa que nós nascemos com ela, se não fosse pelo trabalho do Espírito Santo, nós nunca iríamos a Deus. Se não fosse pelo trabalho do Espírito Santo, pela nossa natureza pecaminosa, nós nunca iríamos querer ir numa igreja, nunca iríamos querer ler a Bíblia, nunca iríamos querer orar, nunca iríamos querer cantar louvores, não queria, nós com a natureza pecaminosa nossa, nós não íamos querer nada com Deus, tá? Porque essa natureza pecaminosa nossa, ela não tem prazer na comunhão com Deus. Uma das maiores evidências de que uma pessoa não nasceu de novo é a falta de interesse em coisas espirituais. Se você não tem vontade de ir à igreja, se você não tem vontade de ler a Bíblia, se você não tem vontade de orar, se você não tem vontade de louvar a Deus, você pode ter certeza que você, mesmo que você já foi batizado, você precisa nascer de novo. Deus precisa transformar seu coração. E é só o Espírito Santo que coloca em nós um gosto santificado, um gosto pelas coisas celestiais, um gosto pela comunhão com Deus. É só após um novo nascimento que nós começamos a encontrar prazer nas coisas celestiais. E esse novo nascimento pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Você pode estar 30 anos na igreja e você pode, quem sabe, não ter nascido de novo ainda. E este é o momento que Deus está te chamando para nascer de novo, começar a sentir prazer nas coisas celestiais. A humanidade, ela nasce pecadora, nasce em pecado, ela nasce perdida. Sem Deus, todos nós estamos perdidos e nós necessitamos de um Salvador. Romanos 3, verso 23, vamos ler aqui, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós estamos contaminados pelo pecado, todos nós estamos doentes pelo pecado, todos nós estamos caminhando para a morte e carecemos da glória, da graça, da misericórdia de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Todos nós precisamos de um Salvador. E a Bíblia diz que Salvador só há um: Jesus Cristo, o justo. Só ele deixou o céu e a glória, só ele veio a esse mundo, só ele recebeu os nossos pecados sobre ele e morreu para salvar você e a mim. Ele é o nosso Salvador. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho para entrar no céu é através de Jesus. Romanos 1, versículo 16, Paulo diz assim, ó: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vejam, queridos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Deus te salva. Você crê no evangelho? Ele é poderoso para te salvar.
E o Evangelho mostra que na cruz Jesus anulou o poder do pecado. Na cruz, queridos, Jesus pagou o preço da nossa condenação. Na cruz, Jesus recebeu ali os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, e pagou o preço pelos nossos pecados. E na cruz, Jesus libertou você e a mim da condenação do pecado. E através da cruz de Cristo, nós temos paz com Deus. Através da cruz de Cristo, sabe aquela separação entre Deus e o homem? O homem foi reconectado com Deus. O homem foi aproximado com Deus. Por isso que ela é o poder de Deus para salvar todos. Porque pela cruz, Deus destrói o poder do pecado. Quando o pecador aceita Jesus como Salvador, ele passa a ter um novo nascimento. Quando você aceita Jesus como Salvador, você começa a experimentar novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. E aí se realiza o negócio mais importante do mundo. Pastor, que negócio é esse? Tente imaginar você uma coisa. Alguém chega aí com um carrão, sabe? Um Corolla, chega aí com um Honda Civic e fala: Olha, eu estou querendo trocar esse Corolla pela sua caneta Bic. Você olha e fala assim: impossível um negócio desse. Como que alguém vai trocar um Corolla por uma caneta Bic? Impossível, né? Mas digamos que realmente a pessoa troque um Corolla por uma caneta Bic. Numa situação dessa, você só tem duas conclusões. Ou a pessoa é louca, não bate bem da cabeça, ou a pessoa te ama muito. Ou ela te ama muito. Para trocar um Corolla por uma caneta, ou é doido ou ama muito. E por que eu estou contando essa história? Olha o que diz aqui a Bíblia, queridos. 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. E ele recebe todos os nossos pecados. Nós não temos justiça para dar. Nossa justiça é trapo de imundícia. E então ele nos dá a justiça dele. Veja, queridos, quando você aceita Jesus como Salvador, ele tira o seu pecado, lança fora nas profundezas do oceano e ele te dá a veste de justiça dele. Ele te dá a vida justa dele. Ele te veste com a justiça de Jesus. E quando o Pai olha para você, não vê mais você pecador do jeito que você é, os seus trapos de imundícia. Quando o Pai olha para você, ele vê em você Jesus. A vida de Jesus agora é acreditada para você. A vida de Jesus agora é sua. Olha que troca fantástica que Deus faz com você e comigo. Ele joga nossos trapos de imundícia, nossa sujeira, nosso pecado fora e nos dá a justiça dele. E eu pergunto, você gostaria que Jesus propusesse hoje essa troca com você? Toda a justiça dele por todos os seus pecados? E aí, você estaria interessado nessa troca? Receber toda a justiça de Jesus e dar para ele todo o seu pecado? É isso que Jesus está propondo fazer por você hoje. É isso que Jesus está propondo fazer por você agora. Ele está te dando toda a justiça dele em troca de toda a sua imundícia, retirando de você todos os seus pecados e te dando a justiça dele. É a mesma coisa da pessoa pegar um Corolla e trocar por uma caneta. Você só vai ter uma conclusão: ou é doido ou me ama. Jesus está dando toda a justiça dele em troca do seu trapo de imundícia, que é pior do que uma caneta. A caneta pelo menos tem validade. Trapo de imundícia não vale nada. Aí você vai dizer, ou Jesus é doido, ou ele me ama muito. E nós sabemos que Jesus não é doido. Nós sabemos que Jesus te ama muito. E é por te amar muito que ele morreu no teu lugar. É por te amar muito que ele pagou o preço do teu pecado. É por te amar muito que ele recebeu a tua condenação. É por te amar muito que ele recebeu a coroa que era tua e era minha. É por te amar muito que ele recebeu os pregos que eram seus e eram meus. E hoje ele quer fazer essa troca. Filho, me dá para cá os teus pecados. Deixa eu lançar nas profundezas do oceano e toma a minha justiça. E eu pergunto, você está interessado em trocar os seus pecados pela justiça de Jesus? Vamos continuar aqui? Veja, queridos, alguns falam assim, mas pastor, eu sou muito pecador. Pastor, eu não sei o que fazer para consertar as coisas. Não importa o que você faz, o que você fez, deixou de fazer. Salvação não é o que você faz ou deixa de fazer. Essa troca de Jesus pegar os seus pecados e lançar fora e te dar a justiça dele, não é porque você e eu merecemos, é porque ele nos ama. Leia esse texto comigo aqui, Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
É dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja, querido, veja, querida, de graça você é salvo, mediante a fé. A fé é que se apodera da salvação. E diz: isso não é porque você merece, porque você fez por merecer. Não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Mas lembre-se, a salvação é de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou alto preço, ela custou o sangue de Jesus. E aqui diz: olha, ninguém será salvo por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito e dizendo: eu cheguei aqui na raça, eu cheguei aqui porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu sou rico. Não. Ninguém vai entrar no céu se vangloriando de alguma obra ou de algum mérito. Cada um de nós chegaremos no céu humilde, com celebração, com louvor, com adoração, depositando as nossas coroas aos pés de Jesus e dizendo: chegamos aqui pela misericórdia, pelo amor, pela graça de Jesus. Por causa de Jesus nós estamos aqui no céu. Veja, salvação não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Salvação é a quem você conhece, com quem você se relaciona. Você se relaciona com Jesus, você está salvo. Você deixou de se relacionar com Jesus, você estará perdido. E se você, meu querido, minha querida, começa a entender o quão é importante o relacionamento com Jesus para a sua salvação, você vai dar o máximo de valor a esse relacionamento. Você vai fazer de tudo para manter esse relacionamento. Você vai acordar mais cedo, você vai ler a Bíblia, você vai orar, não para cumprir requisito, não por formalidade, mas porque lendo a Bíblia você vai ouvir a voz de Deus, orando você vai falar com Deus, você vai querer estar na igreja para celebrar. Quando você entende que o relacionamento com Jesus é tudo para a sua salvação, ele vai ter a prioridade na sua vida. E a coisa mais importante da sua vida vai ser se relacionar com Deus. Conhecer a Deus é o fundamento para a nossa salvação. Todos nós somos pecadores por natureza, estamos perdidos, e a nossa maior necessidade é conhecer a Deus. E quando aceitamos Jesus como Salvador, juntamente com Ele passamos a possuir toda a justiça dele. Toda a justiça dele é dada para nós. Deus, queridos, é amor, e Ele realmente nos ama muito, a ponto de querer trocar toda a nossa pecaminosidade pela justiça dele. Veja só, que não tem palavras para explicar um negócio desse. Ele troca toda a nossa pecaminosidade por toda a justiça dele. Isso é amor. É amor que nós vamos passar a eternidade e não vamos compreender direito. E você está disposto a deixar Deus tirar de você todos os seus pecados, jogar fora e receber a justiça de Deus? Eu me lembro da história do chamado velho Joey, lá no Mississippi, nos Estados Unidos, na época da escravatura. O velho Joey era um escravo que já não aguentava mais aquela vida de escravo. E ele já estava velho e doente, e mesmo assim ele estava ali num leilão de escravos. E naquele leilão ele começou a gritar: eu não vou trabalhar mais, eu não vou trabalhar mais, nem adianta gastar o dinheiro comigo, que eu não vou trabalhar mais. Mas um homem mesmo assim foi lá e deu um bom lance e comprou ele. Quando aquele homem estava levando, ele disse: eu não vou trabalhar mais, né? E aquele homem ficou quieto e levou ele até a fazenda dele. E lá na fazenda dele, à beira de um lago, tinha uma cabana, uma casa bem bonita, bem ajeitada. E o homem levou esse velho Joey até aquela cabana e falou: aqui que você vai morar. O velho Joey viu aquilo: eu vou morar aqui? Falou: é, você vai morar aqui. E o velho Joey disse: ó, mas eu não vou trabalhar, hein? E aquele homem disse: não, você não vai precisar trabalhar. Você vai morar aqui e não precisa trabalhar. É seu de graça. Eu te comprei só para te dar liberdade. Eu te comprei só para você descansar um pouco. Eu te comprei para ver você feliz. Aquele velho Joey, ele então se ajoelha e ele fala: olha, eu vou te servir para sempre. Eu vou ser o teu servo para sempre. Sabe, querido, querida, você e eu somos o velho Joey, escravizado pelo pecado, maltratado pelo pecado, humilhado pelo pecado. E Jesus vem e, com o preço do precioso sangue dele, ele compra a tua e a minha liberdade. Ele compra a tua e a minha salvação. E ele promete dar a você e a mim uma casa, um lar celestial. E ele chama você e te deixa livre. E qual é a resposta sua e minha a um Deus que nos tirou da escravidão do pecado
e nos trouxe para a luz dele e nos deixa livre? A nossa resposta tem que ser como a do velho Joey, nos jogarmos aos pés de Cristo e dizer: serei teu servo para sempre. O Senhor será o meu Senhor para sempre. Vou te servir por toda a eternidade. E querido, querida, eu quero servir a Jesus por toda a eternidade. Eu quero ser um servo de Cristo por toda a eternidade. Esse Cristo que sem eu merecer pagou o preço pelo meu resgate. Esse Cristo que sem eu merecer recebeu a minha condenação. Esse Cristo que sem eu merecer morreu a minha morte e me dá de graça a vida eterna e a salvação. Eu quero servi-lo. Eu quero me relacionar com ele. Eu quero ter contato com ele todos os dias da minha vida. Eu quero andar com Jesus todos os dias da minha vida nessa terra e um dia andar com ele toda a eternidade no céu. E você? Qual a decisão que você toma? Você quer também entregar sua vida a Jesus? Você quer também dizer: Senhor Jesus, eu serei teu servo para sempre. O Senhor é meu Senhor. Você quer fazer isso? Então, escreva aí no comentário. Escreve aí agora assim, ó: Senhor Jesus, serei teu servo para sempre. Senhor Jesus, irei te servir para sempre. Senhor Jesus, quero me relacionar contigo para sempre. Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Você tomou essa decisão? Amém? Então agora eu quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Oremos. Querido Pai, grandioso Deus, obrigado por essa mensagem de esperança, de ânimo, mostrando o amor de Deus por nós. Obrigado porque, pelo amor, este grandioso amor, Jesus deixou o céu e a glória e veio aqui morrer em nosso lugar para nos resgatar, para nos libertar e nos dar a salvação de graça. Agradecemos por tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. E nesta noite tomamos a decisão de sermos servos do Senhor, te servir por toda a eternidade, nos relacionar contigo todos os dias da nossa vida nessa terra e a eternidade contigo no céu. E dizer para todo o universo que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Abençoa todos nós, ó Pai, em nossa decisão e nos dê o poder do Espírito Santo para vivermos juntos, lado a lado com Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. E quero aqui estender o convite para vocês, tá? Quarta-feira, 19h30 da noite, continuaremos a série Como Conhecer a Deus. Que tema gostoso, não é verdade? Passa tão rápido, tá vendo? Voa o tempo, porque é gostoso estudarmos sobre o amor de Deus. E quarta-feira espero você novamente, às 7h30 da noite, para estudarmos o segundo episódio, o segundo tema dessa série Como Conhecer a Deus. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana. Um grande abraço para você, para a família, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus dê a todos nós uma semana vitoriosa. Um grande abraço.